Corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, esse é o canal do Corceleiro e esse vídeo é para fazer uma cronologia sobre a ascensão e a queda do Corcel 2, né? O Corcel 2 que foi lançado ali no final de 1977 como um carro bem moderno para a época, né? E ele, aos poucos, ele foi ficando defasado e a Ford foi dando mais atenção ali para o Del Rey e para o Escort, e ele saiu de linha no metade do ano de 1986. Eu vou explicar para vocês algumas características dos modelos de cada ano e tentar mostrar os aprimoramentos que ele sofreu através dos anos, né? E lembrando, pessoal, se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para me ajudar a fazer mais vídeos como esse e continuar falando sobre Belinas, Corcel e Del Rey, e Pampa e toda essa linha da Ford que a gente adora. Iniciando, o Corcel 2 foi apresentado no final do ano de 1977 com o modelo 78. E o projeto não era simplesmente uma recaracterização do Corcel 1, ele era bem diferente, ele trazia várias inovações, inclusive estéticas e tecnológicas também, né? Ele foi o primeiro carro que teve o para-brisa laminado, né? Que ajudava na segurança para o para-brisa não se estilhaçar em caso de acidente. Ele teve um aprimoramento mecânico também, ele é mais econômico do que a versão anterior, o motor, embora ainda continuasse com o motor 1.4 e com o câmbio de 4 marchas. A tendência visual dele era motivos retangulares, né? Ele tinha lanternas retangulares na frente, atrás. Isso era uma tendência que a Ford pegou da Europa. Inclusive o Corcel, ele foi confundido com uma pequena Mercedes na teste da 4 rodas fez nessa primeira versão do Corcel 1978. Nessa primeira etapa do Corcel 2, a Ford apresentou 4 versões. A versão Standard, que era mais simples, a versão L de luxo, a versão LDO, que era a mais luxuosa de todas, o LDO significa luxuosa decoração opcional, e tinha a versão esportiva, que era a GT. Cada um podia ser identificado visualmente por algumas características, né? O Standard era um modelo mais simples, ele tinha para-choque preto, ele não tinha frisos laterais. O volante também é diferente da versão Standard. A versão L tinha os frisos na altura da cintura. E tinha o para-choque já cromado já, né? A versão LDO, que era mais luxuosa, tinha as borrachas no para-choque e os frisos eram mais abaixo, eram um ponto mais abaixo, eram mais grossos do que a da versão L. A versão GT era a que mais se destacava, né? Como a versão esportiva, ela tinha uma capa preta, uma pintura preta em cima do carro, no capô e na parte superior. E as rodas eram pretas também, ele tinha faróis de milha, e o interior, o volante era diferente, tinha contagiro, eram alguns elementos que trazia um visual mais esportivo para essa versão. A posição de dirigir foi elogiada pela revista 4 Rodas também, como melhor do que a versão anterior, né? E os bancos são semelhantes ao do Maverick da época, não são iguais, mas eles são semelhantes. Ainda não tinha encosto de cabeça, né? Mas eles já eram mais modernos do que a versão anterior do Corcel. Por isso a posição de dirigir era mais confortável, né? E é interessante notar que nessa época os concorrentes do Corcel eram o Dodge Polara e o Volkswagen Passat, que eram os carros médios da época. E o Corcel ele sempre se destacou na questão da economia. Ele era mais econômico que os seus concorrentes. E isso foi durante alguns anos assim. Na edição especial da 4 Rodas, o piloto da Fórmula 1, Judy Scheckter, ele testou vários carros nacionais da época, no ano de 1978, e ele chegou à conclusão do que o Corcel 2 era o melhor entre eles, pelo custo-benefício, né? Ele não era o melhor carro, que na época ele falou que o Alfa Romeo era um carro mais aprimorado, só que a questão do custo fazia o Corcel 2 naquela época ser o carro melhor que ele havia testado. Apenas um dos defeitos que ele apontava era o motor, que naquela época só tinha um motor 1.4, né? Em 1979, essa questão do motor foi resolvida, que visualmente ele não mudou muito, ele trouxe poucas diferenças visuais, mas o que mais chamou a atenção
e a mudança que foi significativa foi a adição do motor 1.6 como opcional, né? Um bloco novo que foi feito para um motor com mais potência, mais torque, trazendo mais conforto para quem dirigia, né? Aumentou um pouco o consumo, mas isso trouxe uma melhora no desempenho do carro. O câmbio de 5 marchas também foi adicionado como opcional na versão 79. Visualmente, ele traz algumas diferenças sutis, assim, não é uma coisa muito diferente da versão 78. Uma das principais que mais chama a atenção é a lanterna traseira, que ela deixou de ser lisa e trouxe uns escalonados. E na frente tem um spoiler também que foi adicionado por uma questão aerodinâmica. Um dos problemas que continuavam era a questão do marcador de temperatura da água do motor, que na versão 78 e na 79 não existia. Ele foi colocado apenas uma luz de alerta caso a água esquentasse muito, né? E o motor esquentasse muito. Isso era um retrocesso, né? Já que na versão 77 do Corcel 1 ele tinha o marcador de temperatura. Isso foi pegado bastante no pé da Ford, mas nessa versão ainda ele continuava com esse defeito. Outra modificação visual que chama atenção são os piscas da frente, que agora são translúcidos, né, em 79. Houve uma mudança visual também na versão GT do 1979, que já não tinha mais a parte preta na pintura na parte superior, e ela foi como uma faixa na parte inferior do carro. Em 1979 também foi apresentado um motor a álcool para o Corcel. Em 1979 também teve como opcional o esguichador de farol, que era um opcional bem exclusivo assim da Ford, né? Para 1980 também não houve muitas modificações. Como o Corcel estava fazendo sucesso, a Ford não apresentava muitas diferenças. Uma das principais foi a adição do marcador da temperatura da água do motor, que era algo muito cobrado, né, por uma questão de segurança, que ele foi finalmente adicionado no terceiro ano do Corcel 2. Os para-choques também se modificaram, né? Nas versões anteriores ele era inteiro de ferro e tinha uns batentes. Agora ele tinha as ponteiras de plásticos, né? As polainas que chamavam, né? Nas versões L Standard eles eram curtos e na versão LDO ele era mais comprido. As mudanças de 1980 também continuam com o retrovisor interno, que foi acoplado agora ao para-brisas, uma questão de segurança. Foi adicionado também um odômetro parcial também, que não havia antes. E como opcional, também tinha alguns elementos interessantes, como o teto solar e um pneu radial com cinta de aço, que era o Grand Prix S70, que ele vinha como um acessório de linha na versão GT e era opcional para as outras versões. Foi adicionado também um defletor no eixo traseiro, para ajudar na parte da economia do carro também. Foi adicionado também um cinto de 3 pontas e o comando de luz alta, que anteriormente era no pé, era acionado pelo pé, no pé esquerdo, na parte esquerda dos pedais ali, próximo, ele foi adicionado na coluna de direção, na parte esquerda, que era uma coisa que também era bem incômoda, né? Era uma coisa que a Ford, os carros antigos também, não só da Ford, mas os carros antigos tinham o costume de ser, né? O farol alto ali no comando no pé. A parte do desempenho permaneceu igual, não foi alterada nessa questão. Só a parte da economia mesmo que melhorou por conta dos defletores, né? Em 1980 também teve a versão Hobby, que era uma versão semelhante com a versão GT também esportiva, para tentar atingir o público jovem. Ela vinha com rodas pretas, para-choque preto, o interior era diferente. E era uma versão diferente do Corcel. Seguindo para 1981, as mudanças foram poucas também. Novamente, como o Corcel era um carro que estava indo bem às vendas e era um sucesso da Ford, ele continuou com praticamente as mesmas coisas. O que foi adicionado visualmente, que chama bastante atenção, foram os frisos pretos na lanterna traseira, que é uma mudança bem forte, né, bem marcante. O revestimento acústico interno foi melhorado para evitar ruído externo e foi adicionado um filete na parte da lanterna e da grade frontal. E no ano de 1931, vale lembrar que a Ford lançou o Del Rey. E a Ford, aos poucos, foi dando mais atenção para o Del Rey. E foi deixando o Corcel um pouco de lado. E o Corcel foi ficando um pouco defasado com isso. Porque o Del Rey era um modelo mais luxuoso, ele tinha mais acessórios. E ele já foi lançado como uma versão 4 portas também, coisa que o Corcel 2 não teve. Que é uma pena, né? Ele não ter nem a belina
do Corcel 2, nem o Corcel 2 teve a versão 4 portas. Mas ele seguia ainda como um carro bem econômico para os carros médios e era uma ótima opção para os compradores da época. Para 1982, novamente a Ford também não fez grandes modificações. O carro se mantinha e ele teve a adição na concorrência agora do Monza. O Monza foi apresentado pela Chevrolet e era mais um carro para disputar o mercado com o Corcel. Essa versão de 82 teve como uma das principais modificações o encosto de cabeça, que anteriormente não tinha, e ele foi adicionado um encosto de cabeça vazado, parecido com o do Escort, que era uma adição muito interessante para a questão de segurança, né? Em casos de colisão, para não dar o efeito chicote, que chama, para a pessoa não machucar a coluna. A suspensão também foi aprimorada, ficou um pouco mais firme. Teve a modificação no console central do carro, que ele foi fechado agora, né? Antes ele era vazado num ponto e agora ele foi fechado, foi adicionado um relógio digital ali, parecido com o do Del Rey. O do Del Rey era na parte de cima, né? O Corcel foi adicionado um relógio bem parecido, só que na parte inferior do console. E nesse ano foi adicionado o ar-condicionado como opcional também, que era uma questão de luxo, que veio no Del Rey também e agora era apresentado no Corcel 2 como opcional. Em 1982 também teve uma versão especial, que era a versão 5 estrelas, que era uma versão, ela foi baseada na versão L da época, e o carro era dourado, e tinha rodas esportivas, o volante do LDO, e era uma versão diferente assim, né, mais completa, com contagiro e tudo mais. Em 1983, eu acho que dá para chamar aqui como o começo do declínio do Corcel 2. Em um teste da 4 rodas, o motor a álcool foi comparado com a versão do Passat a álcool. E pela primeira vez o Corcel perdia na questão da economia. Já que o Passat sempre teve uma potência, um desempenho melhor do que o Corcel, a grande vantagem do Corcel era a economia. E nesse ano o Corcel perdeu isso, e não foi nem com a adição da marcha, da quinta marcha no Passat. Ele continuava com 4 marchas, mas a relação das marchas foi melhorada no Passat e ele conseguiu ser mais econômico do que o Corcel nesse ano. Logicamente que esse não foi o único fator do declínio do Corcel. O projeto já estava um pouco desgastado já, né? Já estava 6 anos em linha e ele não havia feito muitas modificações, né? A Ford não fez muito aprimoramentos estéticos e mecânicos significativos, né? Ele era um projeto bem parecido com o original. Tirando o motor 1.6 e o câmbio 5 marchas, que foi apresentado em 79, ao longo dos anos foram poucas coisas, poucas modificações assim, substanciais do modelo mesmo. E é interessante notar que o porta-malas, de acordo com os padrões na época quando foi lançado, ele era muito bom o tamanho dele. Mas conforme foi passando os anos, o padrão foi se modificando, e para os padrões lá pelo ano de 83, 84, ele já não agradava tanto. Pela disposição dele, né, o acesso a ele não era tão facilitado assim. Uma das únicas mudanças que teve foi no banco. O banco foi refeito, né? Ele lembra mais o banco do Del Rey, né? Ele é um pouco mais fino para ajudar no espaço da parte traseira do carro, que sempre foi um problema no Corcel 2, né? Ele sempre foi o banco traseiro, ele fica apertado para as pernas. Então eles foram adicionado um banco que era mais fino, e isso ajudou no espaço interno traseiro. No ano de 1983 teve uma versão especial chamada Campeões, que trazia um visual esportivo para o Corcel. É uma série especial, assim como 5 estrelas também, que saiu só naquela época. Em 1984 a Ford adicionou o motor CHT pro Corcel. O motor CHT já vinha, né, nos Escorts em 83, e agora pela primeira vez ele vinha no Corcel 2, que era uma vantagem. O motor CHT era uma evolução, né, era um motor mais moderno, mais econômico, né, então era uma grande vantagem para a questão mecânica. E ele era apresentado em 2 versões, era o motor 1.6 e o motor 1.3. Visualmente, 2 coisas que chamam muita atenção nessa versão 84 é o volante, né? O volante ele tem um desenho único desse ano, e as rodas esportivas que vieram, né? No ano de 84 também mudou as nomenclaturas dos modelos, né? O LDO foi aposentado e foi apresentado apenas os modelos L e o GL. Em 84 também teve a segunda versão do modelo 5 estrelas, que era um pouco diferente da versão de 82,
mas também apresentava algumas características diferentes assim, né? Em 1985, o Corcel G2 já estava desgastado e a Ford fez o único facelift que chama, né? O único vez que eles mudaram visualmente o Corcel de uma forma significativa. E ele ficou mais parecido com o Del Rey, a parte da frente, a grade foi mudada, as lanternas foram mudadas, a lanterna traseira também foi mudada. E isso trouxe uma renovação assim, né? O Corcel, ele ficou parecendo uma versão mais simples do Del Rey, né? Ele não tinha tanto luxo quanto o Del Rey. Teve um sistema de carburação e comando de válvula, teve uma nova calibragem na suspensão, teve um novo modo elétrico centralizado no compartimento do motor, que ajudava, né, na questão da manutenção ali no acesso. Teve um novo banco traseiro, né? O banco traseiro, a posição dele sempre foi uma coisa um pouco incômoda, né? Então a Ford resolveu aprimorar ele. O relógio digital, que antes era no console, ele foi parar no teto também, assim como igual o Del Rey, né? O volante também é parecido com o Del Rey, ali, muitas coisas foram feitas. O Corcel ficou muito parecido com o Del Rey nessa época. Foi adicionado luzes de leitura também, juntamente no teto. As rodas de liga leve do Del Rey foram adicionadas como opcional. E essas mudanças estéticas na frente melhoraram a aerodinâmica do carro. Isso ajuda tanto na performance quanto na economia do motor, né? Seguindo, em 86, foi o último ano do Corcel 2. E ele foi até a metade do ano só, a fabricação dele. Ele teve pouquíssimas mudanças. Uma das principais, na verdade, era um item opcional, que foi adicionado como opcional a direção hidráulica. Coisa que o Corcel nunca teve e agora teve como opcional, que também era vindo do sistema do Del Rey, né? E visualmente ele é muito parecido, ele quase não tem modificações, né? O Corcel sai de linha em 86 e a Ford tornou ele, ao meu ver, muito parecido com o Del Rey. Esse foi um dos motivos dele sair de linha, pra mim, né? Isso é uma opinião minha, né? Porque não é uma coisa que a Ford deixou claro, assim, né? Não é uma coisa que simplesmente tem uma explicação clara, mas ao meu ver, a Ford tornou ele muito parecido com o Del Rey e não fazia muito sentido ter dois carros semelhantes em linha, né? Por isso que o Corcel acabou sendo aposentado, já que o Del Rey tinha um desenho mais moderno, né? E a Ford estava investindo mais nele. Esse foi um vídeo da cronologia, falando bem basicamente das versões do Corcel e trazendo para vocês a cronologia, a ascensão e a queda do Corcel, né? Que ele foi um carro bastante moderno na época do lançamento e aos poucos, assim, ao meu ver, parece que a Ford foi dando mais espaço, mais atenção para o Del Rey e para o Escort, e o Corcel acabou ficando um pouco defasado, né? Até sair de linha. Mas é um grande carro, um carro que fez história na nossa indústria automotiva. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu vou fazer mais vídeos desses sobre a Belina, sobre o Del Rey, sobre a Pampa também. Sinta-se convidado para ver os outros vídeos do canal. Tem outros vídeos que eu fiz um trabalho de fotografia e filmagem de outros carros também dessa linha, Corcel, Del Rey, a Belina e da Pampa e assim por diante. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até logo aí. Muito obrigado, valeu!